Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Esther Tedesco de Mello. Eu sou Josué Conde de Paula. Nós somos cristãos evangélicos, casados há 16 anos. Temos uma filha de 6 anos, a Emanuele, que é uma benção na nossa vida, que em outra oportunidade vou estar contando o testemunho dela também, que foi um milagre, porque eu não conseguia engravidar. Mas eu vou estar contando uma outra oportunidade para vocês. Nós estamos aqui iniciando esse vídeo, montamos esse canal, porque eu achei interessante poder tá divulgando não só a doença, né, que o meu esposo foi diagnosticado com Parkinson. Ele tem um pouco de dificuldade na fala, que afetou a fala também, por isso que vou estar falando mais. Mas ele é lúcido, tá? Completamente lúcido. E então, como ele já tem a doença há aproximadamente 4 anos, eu venho lendo, pesquisando muito, eu recebo muitas informações de amigos também, e dos médicos que ele já passou, de coisas que a gente pode estar fazendo, porque a doença ela não tem cura, é degenerativa, progressiva, mas tem alguns paliativos que a gente pode fazer para estar melhorando, para estar amenizando um pouco os sintomas, para que a doença não progrida muito rápido, né? E que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Porque se a pessoa descobre que tem Parkinson, fica mal, se joga no sofá, fica lá se lamentando, né, o dia todo e não reage, a doença vai avançar mais rápido, né? Então aqui a gente tem visto no dia a dia coisas que a gente tem feito que tem beneficiado o Josué. E graças a Deus, assim, ele recebe bem tudo que a gente pede para fazer, ele faz tudo direitinho, então isso ajuda, colabora bastante, né? O início de 2019, ele tinha acabado de se aposentar e aí começaram os sintomas, que foi incontinência urinária e a perna direita começando a mancar um pouco quando ele corria, porque ele sempre corria toda manhã. E aí eu não sei, assim, não é comprovado que o Parkinson possa decorrer de um trauma que a pessoa tenha tido, tenha sofrido, né? Mas eu acho que colaborou muito, que eu vou estar falando para vocês, assim, que é uma curiosidade. Eu cheguei a essa conclusão por minha conta, tá? Ele, além de umas perdas da família que ele teve, de pessoas, né, que faleceram, a gente tinha um cachorrinho Yorkshire que era como um filho, o nome dele era Tito. Era uma gracinha e só faltava falar com Josué. E aí ele escolheu inclusive Josué como dono. E toda manhã, às 6 horas da manhã, o Tito acordava o Josué para correr. A gente morava perto da praia, na região dos lagos, então ele ia correr toda manhã com o cachorrinho. Que enquanto ele não levantava, o cachorro não parava de latir para ele sair, de chorar, né? Aí um belo dia, ele voltando da corrida na praia, apareceu uma cachorra dálmata grande com a dona e veio se aproximando. E a dona falou, não se preocupe que ela é mansa. E a cachorra estava sem coleira e sem focinheira. E já chegou abocanhando o nosso cachorrinho, furou, sacudiu no alto. Josué viu tudo isso e furou o cachorro todo. Josué, enfim, ele chegou em casa em prantos, com o cachorro só respirava, nem se mexia, nem tinha reação nenhuma, só respirava. Quando eu vi os furos, eu falei para ele, ou você manda sacrificar, se não quiser gastar com veterinário, manda sacrificar, porque se ele ficar aqui, ele vai morrer. Aí levamos para o veterinário, mas o cachorro não resistiu, fez uma cirurgia, mas não resistiu, em 2 semanas ele morreu. Então, o que aconteceu? Ele já estava começando com os sintomas. E aí, quando o cachorro morreu, ele parou de correr, porque o cachorro que acordava ele para correr. Aí ele foi parando mais dentro de casa. Eu acho que não foi nem tanto trauma, mas ele ter parado de correr acelerou um pouco mais a doença, os sintomas, né? Porque o Parkinson, ele vai enrijecendo o corpo, os movimentos, né? Então a pessoa precisa estar fazendo atividade física. E aí
começaram os sintomas, né, da incontinência, que às vezes ele chegava da rua urinado. E aí eu comecei a ir no urologista para investigar a incontinência urinária, achando que era algum problema dessa parte. E aí o urologista fez alguns exames que não deu nada, e só que eu lembro como se fosse hoje, na consulta ele percebeu um leve tremor nas mãos dele. E aí ele falou, olha, não tá dando nada nos exames, isso aí é algum problema neurológico. Você sempre teve esse tremor? Aí ele falou, sempre tive um leve tremor. E realmente eu já percebia também um leve tremor. Porque os estudos dizem, porque a gente lê muito, né, sobre a doença, que a pessoa ela já tem o Parkinson há aproximadamente 10 ou 15 anos. Só que ele só se manifesta 10, 15 anos depois. E o leve tremor, o Josué sempre teve, mas a gente não imaginava que poderia ser uma doença dessa, né? E aí foi que a gente começou a peregrinação, de fazer exames para poder descobrir o que ele tinha. E aí a gente procurou um neurologista que fez o ressonância no cérebro e tinha uma pequena bolinha num lugar bem perigoso, né? Muito profundo no cérebro dele. E aí ele pediu que investigasse melhor com um neurocirurgião, né? Fizesse outros exames. Então a gente procuramos um neurocirurgião muito conhecido em Niterói, que ele tinha feito cirurgia de um tumor de uma prima minha, de uma amiga minha também, que teve câncer. Então ele foi muito bem indicado. Nós chegamos a ir lá umas 3 vezes, que ele pediu uma diferença entre daqui a tantos meses vocês voltam aqui para fazer a ressonância novamente, traz para mim para eu ver como que tá esse carocinho. Depois de 3 ressonâncias, ele falou, olha, essa doença que você tem é outra coisa, mas não é desse carocinho aí no seu cérebro, porque ele não mudou de tamanho, ele não cresceu, não evoluiu e não tem aparência de maligno. Eu acho que não precisa nem fazer biópsia, que também é num lugar muito perigoso e não tem aparência de maligno, ele não está desenvolvendo, não mudou a forma, então eu tenho certeza que não é. Então partimos para um neurologista, até que chegamos, ele fez vários tipos de exame também nessa peregrinação toda, até que chegamos aí depois disso a gente deu uma parada porque veio a pandemia, né? 2020, 2021, a gente parou porque não podia sair e tal, então eu também fiquei os 2 anos, se eu não me engano, sem ir a médico nenhum. E aí a gente só começou a retornar, né, quando passou a pandemia, até que chegamos numa médica que era especialista em Parkinson, uma neurologista, no Hospital do Rio, que ela estava se especializando em Parkinson, fazendo um mestrado, então ela entendia também, né, e até que ela bateu o martelo e deu o laudo de Parkinson, porque o Parkinson, na verdade, praticamente ele não acusa em exame nenhum, tem que ser um excelente médico, de acordo com os sintomas do paciente, os movimentos, um exame clínico, né, de ver ali os sintomas e poder dar esse laudo. Aí chegou-se ao laudo de Parkinson, então ele começou a fazer o tratamento, tomar os remédios, fazer os tratamentos que tinha que fazer, que não tem muito o que fazer, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, e os remédios, a atividade física, que tudo isso é só para amenizar os sintomas, né? Mas aí, quando foi final do ano passado, a gente decidiu vir para Brasília, porque nós éramos do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Como nós já moramos aqui há quase 5 anos atrás, a gente achou que vindo para cá ele teria uma melhor assistência médica, porque ele precisa estar perto de hospitais bons, e lá onde a gente morava, na região dos Lagos, ficava tudo um pouco distante para a gente, os hospitais que a gente precisava ir, e não tinha muita opção. Aqui em Brasília tem mais opções, né? E a gente já morou aqui, a gente sabia como era. Então nós nos mudamos para cá, para que ele tivesse uma melhor assistência médica. Esse ano, em fevereiro de 2023, nós viemos para cá também com esperança de um tratamento de reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, porque lá no Rio também tinha, mas era bem distante de onde a gente morava.
sem condições de ir, quase 4 horas talvez de carro. E aqui é bem perto, acho que é meia hora, né? Só que a gente veio com muita expectativa e, infelizmente, o Hospital Sara é um hospital excelente, a gente foi muito bem recebido lá, só que a médica falou que quando é uma doença degenerativa e progressiva, o Hospital Sara Kubitschek, ele não fica muito tempo, ele só dá algumas orientações pra gente, pro dia a dia dele, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, dá algumas orientações, algumas direções, mas eles não dão continuidade, porque como a doença é degenerativa e progressiva, ele teria que ser acompanhado pelo resto da vida, e lá eles não fazem isso. Eles só fazem reabilitação para que um paciente que precise de melhora, né, e depois eles dão baixa no atendimento. Então, aí eles direcionaram para um outro hospital que a gente já procurou e continua fazendo o tratamento. Sendo que a gente já veio do Rio tomando os remédios, a gente já sabia que ele não pode ficar parado, tem que fazer atividade física, eu cobro bastante, graças a Deus o Josué aceita bem tudo que precisa ser feito, tudo que eu peço, tudo que os médicos orientam, né? E então a gente está dando continuidade num outro hospital, mas que não tem muito o que fazer, que é tomar, é tudo paliativo, né? Mas se a pessoa se acomoda, a doença acelera mais rápido, a gente não pode se entregar, né? E assim eu acho que a doença dele não avançou tanto, porque ele também colabora, né? Então aqui nesse canal eu gostaria de compartilhar com vocês como que está sendo o nosso dia a dia e coisas que a gente descobriu lendo, que os médicos falaram, que amigos passaram para a gente, muitas informações que a gente está usando no dia a dia, que de repente pode ser útil para alguém que você conhece que tem Parkinson. Isso engloba alimentação, atividade física, várias coisas que tem sido muito bom para ele, que eu gostaria de dar de dica, de repente serve até para um outro tipo de doença, né? Algumas coisas podem servir até para um outro tipo de doença relacionada ao movimento, que é o caso do Parkinson. Sim, e um detalhe que eu ia dizer é que em 2 hospitais que nós passamos aqui, tanto o Sara quanto o outro que nós estamos indo, a médica, assim que viu ele, falou: isso aí não é Parkinson. Inclusive deu o laudo de atrofia dos múltiplos sistemas, não é isso? Que é uma doença bem parecida com Parkinson também, só que ela é um pouco mais agressiva, evolui mais rápido e não responde muito bem aos remédios, aos medicamentos. Ela até aumentou a dose do remédio que ele já tomava para o Parkinson, porque o tratamento é o mesmo que o Parkinson, só que essa doença evolui um pouco mais rápido. É pouca diferença, mas uma das coisas que faz diferente é que ela falou, ele, impossível de ser Parkinson, do jeito que ele está fazendo o tratamento, está tomando os remédios há mais de 1 ano e não teve melhora, a doença só evoluindo. Eu conheço muitas pessoas que têm Parkinson, faz o tratamento e a pessoa vive muito bem, nem parece que tem Parkinson. E no caso dele, eu até esqueci de falar dos sintomas, que é o desequilíbrio, o tremor um pouco nas mãos. Eu nem acho que treme tanto, mas ele treme, já tem um pouco de dificuldade para comer por causa do tremor, para pegar uma colher, um copo, né, abrir um pote. Ele já está começando a tomar alguns tombos, inclusive essa madrugada ele caiu, tive que chamar uma pessoa para ajudar a levantar, porque ele não, quando ele cai ele não consegue levantar, então também não está saindo sozinho na rua, ele está lúcido, ele mastiga com um pouco mais de lentidão, mas ele consegue mastigar, engole devagar, ele engasga um pouco com o líquido, está com dificuldade para sentar e levantar, a gente faz bastante exercício, mas ele tem um pouco de dificuldade para levantar, né? Quando ele vai se virar, mudar a posição quando está em pé, é que ele perde um pouco o equilíbrio e cai, e a incontinência urinária continua. O pescoço, né, do parkinsoniano, ele vai fazendo assim para frente, vai ficando com a postura assim, a gente corrige isso bastante com atividade física, alongamento, mas é bem difícil. E tá um pouco rígido, apesar de todas as atividades físicas que ele faz,
Todos os dias ele faz atividade física, além do alongamento, eu faço junto com ele, além da fisioterapia, né? E, assim, graças a Deus, eu vou estar filmando no dia a dia para mostrar para vocês, mas o Josué é bem esforçado. Ele termina a atividade física, a gente mora num prédio no 12º andar. Ele sobe todas as escadas até o 12º andar. Ele não sobe de elevador. Na hora que ele desce para fazer atividade física, ele sobe de escada, segurando no corrimão, né? E sobe os 12 andares, porque ele sabe que tem que movimentar. Então é isso. Os sintomas, eu espero que os próximos vídeos, que são dicas que eu vou estar dando para pessoa com Parkinson, também sirva para pessoas que têm outras doenças, porque eu vou estar falando, eu não sou uma profissional da área, mas como a gente lê muito, a gente pesquisa muito sobre a doença, a gente vai vendo o que pode ajudar, né? Então eu vou estar passando isso para vocês. A nossa emocional fica um pouco abalada, apesar de sermos cristãos, confiamos em Deus e cremos que Ele está cuidando de tudo, né?